Muito bom dia, sendo já 9h30, vamos começar a nossa reunião de Câmara, cumprimentando as senhoras e os senhores vereadores, todos os colegas presentes, munícipes, e nada melhor para começar do que começar pelo princípio, dando as boas-vindas também ao Sr. Vereador João Aníbal Henriques, e neste caso também ao Sr. Vereador Francisco Querelho, e vamos então começar pelas aprovações da ata, neste caso da ata número 7, de 3 de abril de 2019. Período antes da ordem do dia, pois é, isto hoje estou um bocadinho baralhado. Antes de aprovarmos a ata, vamos então abrir o período antes da ordem do dia, para a qual aceito desde já inscrições. Sr. Vereador, faça favor. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, muito bom dia, antes de mais. Tal como antes de me ter ido embora há um ano atrás, faz agora sensivelmente um ano, expliquei as razões pelas quais me teria de ausentar. Não podia deixar também de regressar sem dizer duas palavras. Uma, para explicar que durante este ano tive constrangimentos profissionais que me impediram de estar aqui, e outra, para relembrar que faz sensivelmente ano e meio desde que nós fomos eleitos para esta Câmara, e há um ano e meio atrás, quando fui eleito com dois pressupostos de base que hoje explicam o meu regresso. Um deles era a independência. Eu fui eleito nas listas de um partido como independente e fui eleito como independente no pressuposto de base de que essa independência me permitiria apoiar, me permitiria apreciar, me permitiria aplaudir todas as iniciativas que viessem a esta Câmara e que fossem, no meu entendimento, a bem de Cascais. Da mesma maneira também estaria em independência e em liberdade completamente livre para poder criticar, obviamente com a responsabilidade de, sempre que assim fosse, apresentar soluções alternativas, ideias, caminhos que pudessem qualificar as propostas com as quais eu não concordasse. Ano e meio depois, eu subscrevi um programa eleitoral que tinha plasmado um princípio, que era trabalhar por Cascais, e por isso, passados que estão os constrangimentos profissionais que me afetaram ao longo destes últimos meses, venho para trabalhar por Cascais em liberdade, em independência, em rigor e com uma vontade muito grande de poder, durante o tempo que falta até ao final do mandato, deixar algo daquilo que são as minhas competências, se é que assim lhes posso chamar, para com elas este período que falta ser sinónimo de um legado para os meus filhos, para os filhos deles, para os filhos dos meus filhos e por aí adiante. Cascais é, como todos sabemos e todos partilhamos, um sítio muito especial, único, e tem uma memória e tem uma identidade que importa preservar, que importa promover, e é isso que venho fazer um ano e meio depois. Muito obrigado por me receberem e muito obrigado também por todo o apoio que recebi ao longo destes meses em que não pude estar aqui. Muito bem, só fazer uma pequena correção, não foi obrigado, não é? Portanto está dentro dos seus direitos e é muito bem acolhido. Sra. Vereadora, faça favor. Bom dia a todos. Eu gostava de apresentar aqui duas questões. Uma delas tem a ver com as gravações em vídeo, que continuam sem estar disponíveis no site da Câmara. E a outra questão era sobre a Quinta dos Ingleses. Portanto, mais uma vez, gostaríamos de saber qual é a natureza das obras que estão a ser feitas na área da Quinta dos Ingleses e que não estão previstas no respectivo plano pormenor. E uma vez que não foi emitida decisão favorável sobre a conformidade do projeto de execução com a Declaração de Impacto Ambiental, que é clara e categórica relativamente à exigência de relatório de conformidade ambiental do projeto de execução, gostaríamos de saber como tencionam desenvolver os procedimentos que visem uma eventual emissão de licença de loteamento para aquele espaço. Obrigada. Sr. Vereador Luís Reis. Sr. Presidente, muito bom dia. Aproveitar também para dar as boas-vindas ao Vereador João Aníbal Henriques, naturalmente muito satisfeito
por voltar a referir a sua disponibilidade para trabalhar por Cascais e prosseguir, no fundo, o projeto político que, no fundo, corporizou esta candidatura. Queria voltar a tocar num assunto que referi na última reunião, uma vez que o vereador Nuno Piteira Lopes não estava, relativamente à rua Luís de Camões, em Mures, e sob o pedido que alguns moradores fizeram relativamente à possibilidade dessa rua ter apenas um sentido e ser municiada de passeios, uma vez que é uma rua que muitas pessoas percorrem a pé, no acesso do centro de Mures à Estrada da Malveira, para apanhar as carreiras para Sintra, e há ali alguma perigosidade que poderia ser ultrapassada com o municiar desta via com passeios. Obviamente que, sendo uma via estreita, ao colocar passeios, provavelmente terá que se optar por ser uma via de um único sentido. E se fizermos aqui uma intervenção semelhante àquela que foi feita em Alcabides, em que a rua principal passou a ter apenas um sentido, o que propunha aqui é que fosse no sentido inverso àquilo que é Alcabides. Alcabides, o sentido é de saída, e aqui esta via poderia ter o sentido de entrada para o centro de Mures, sendo que depois Mures está municiada quer a sul, quer a norte, com as saídas respectivas. Portanto, que esta via passasse a ter um sentido único de entrada e municiada dos respectivos passeios. Muito obrigado. Creio que esta proposta também, este pedido também foi feito chegar à Câmara por via da Junta de Freguesia de Alcabides, uma vez que estes municípios também fizeram chegar este mesmo pedido ao Sr. Presidente de Junta. Muito obrigado. Senhor João Ruivo. Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia às senhoras vereadoras e aos senhores vereadores. Tinha duas questões para colocar. Tive conhecimento que existiu um encontro de quadros aqui da Câmara em que foram apresentadas perspectivas e resumos do trabalho desenvolvido. Lamento não ter sido convidado, eu gostava de ter estado presente, mas mesmo assim queria pedir que nos fossem enviados os slides que aqui foram apresentados com a informação, para nós termos poder ver agora a posteriori a informação que foi apresentada. O segundo tema tem a ver com a rotunda da estação de Cascais. A alteração que foi feita nos sentidos de trânsito de acesso àquela rotunda está a causar um transtorno muito grande, nomeadamente por causa da passadeira, porque quando abre o sinal verde para sair na direção da Marginal, aquela passadeira tem muito fluxo de pessoas, naturalmente, e faz com que o trânsito não ande, apesar do sinal estar verde para sair, o que causa depois grandes transtornos. Era importante perceber qual é que é a alternativa que se consegue fazer aí. Eu percebo que aquela alteração advém da alteração que está prevista para toda aquela zona, inclusive a alteração dos sentidos de trânsito, como aqui foi anunciado, da entrada e saída do parque de estacionamento, mas neste momento o principal problema tem a ver com a saída da estação para a Marginal e, apesar das duas saídas, da anterior e desta, serem semelhantes, de ambas terem uma passadeira no fim da rua, o que é certo é que aquela passadeira tem muito fluxo e, como sabe, fica intermitente para quem sai e está a causar grandes transtornos, e não sei qual é que é a solução, porque tirar a passadeira não é solução, mas perceber se já está alguma coisa perspectivada para aquele local, porque está a causar grandes transtornos. Obrigado. Muito obrigado. Não tendo nenhum outro pedido, ia pedir ao Sr. Vice-Presidente que respondesse à questão das gravações de vídeo e depois ao Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes, a rua Luís Camões e também a rotunda da estação de Cascais. Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Sra. Vereadora, eu, na sequência do seu pedido da última reunião, fui verificar o que se estava a passar. E o que se está a passar é uma situação muito simples, que o Sr. Presidente depois tomará a decisão que entender, naturalmente, que é, como se sabe, houve uma alteração das reuniões, as reuniões passaram-se a efetivar, a realizar dentro desta sala. Sendo que mantemos a regra de haver umas reuniões que são públicas, outras que não são públicas. Os serviços, o que se estão a fazer é aquilo que já faziam de trás. As reuniões públicas são todas publicadas, exceto a de março, que ainda está a ser editada. Todas as outras manteve-se a tradição, ou a regra, de não publicar, porque já não eram publicadas, porque antigamente eram realizadas lá embaixo, no Salão Nobre. E, portanto, os vídeos das sessões públicas estão publicados. Os vídeos das reuniões que não foram públicas não estão publicados. Daí aparecerem vídeos e outros não aparecerem. Podemos alterar a regra, mas é uma decisão do Executivo, da Câmara e do Sr. Presidente, naturalmente. Já agora, só para não mudar de tema, só fazendo referência de que nada na lei nos obriga
a ter essas gravações e a tê-las públicas, ainda assim eu considero que, eu estava convencido que todas elas estavam a ser expostas. Portanto, é manter tudo como público, e como público quer dizer, há aqui as reuniões do ponto de vista formal, nós vamos continuar a manter as públicas e as não públicas, embora todas possam ter assistência, todas possam ter, serem visionadas in loco, e neste caso são visionadas in loco, não há nenhuma razão para também não serem vistas pela internet. E, portanto, isso é uma questão de corrigir. Ainda é sobre este tema, Sr. Vereador? Quer dizer, uma vez que é prática desta Câmara que as reuniões tenham sempre assistência do público, não é? Desde há muito tempo que é assim, apesar de formalmente haver públicas e não públicas, eu penso que seria conveniente que, em nome da transparência, ficasse tudo publicado no site. Obrigada. Sr. Vereador, deixe-me só dizer, primeiro não é prática. Aliás, nem é uma prática que seja muito antiga, é muito recente, fui eu que a implementei. E reage sempre mal a estas questões da transparência. Se a transparência se mede ou se consegue fazer a avaliação por elas serem visionadas, portanto, serem filmadas e serem expostas para todos, então muito mal estamos a criar cortinas de fumo para evitar, para evocar uma transparência. Não é essa a questão. Nós começámos neste mandato a fazer todas as reuniões de Câmara aqui, possibilitando que todos os que queiram assistir, podem assistir. Nas públicas podem participar, com prévia inscrição. Nas não públicas não podem participar. E todos os vídeos, foi o que eu disse há pouco ao Sr. Vice-Presidente, não há razão nenhuma para, estando a ser gravadas, que não sejam expostas, sendo que aqui temos equipamento que nos possibilita fazer isso. No Salão Nobre não tínhamos equipamento que nos possibilitasse fazer isso, por isso aí também a tradição não existe, porque há pouco tempo que fazemos-las todas aqui no Centro Cultural. Dito isto, Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Relativamente à questão de Mures, existe de facto um pedido da Junta de Freguesia para alterar, ou melhor, para proibir os dois sentidos de trânsito na Rua Luís de Camões, portanto, desde a rotunda da Estrada da Malveira até lá acima à Igreja. Essa alteração ainda não está em condições de ser feita, porque tem a ver com duas situações. A primeira com a Rua do Outeiro. A Rua do Outeiro é que poderia servir como alternativa para a saída de Mures. A Rua do Outeiro é que vem do lado do pavilhão gimnodesportivo e que vai sair a norte do Picadeiro da Charneca, que necessita apenas da construção de uma rotunda na Estrada da Malveira, mas aquele primeiro troço da Rua do Outeiro é uma propriedade que, pese embora tenha lá uma estrada construída há décadas. Eu nasci e vivi em Mures 23 anos e lembro-me sempre de existir aquela estrada, mas de facto a propriedade por onde atravessa a estrada é privada. Estamos em contacto com o proprietário no sentido de tentar regularizar e poder ter a Rua do Outeiro como saída, no sentido nascente-poente. A outra alternativa seria fazer a saída de Mures pela Rua António Nobre, é aquela rua basicamente em frente aos tanques de Mures, mas iríamos pôr o trânsito todo a atravessar uma zona, um bairro residencial, que não é a situação mais aconselhada, até porque circulam autocarros que vêm do lado do Zambujeiro e que atravessam Murches, e a saída de Mures tem que ser uma saída com largura suficiente e que não inviabilize também a recolha de passageiros no centro de Mures, nomeadamente ali junto à Igreja. Ou seja, para dizer o quê, é uma situação que está a ser estudada, está a ser acompanhada, mas quando se fizer alguma alteração, como todas as alterações de trânsito, e a seguir já vamos ver uma situação, é preciso prever sempre que possível todas as situações e estamos a estudar a melhor alternativa. A melhor alternativa,
que não aconteceu, e assumindo eu pessoalmente essa falha, na alteração que foi feita no Largo da Estação, não porque a solução não seja a solução ideal, porque continuamos a acreditar, e os estudos que temos, é que a alteração que foi feita, que é colocar a saída do parque de estacionamento e colocar a saída basicamente da Alameda Duque de Palmela e do Largo da Estação diretamente para a Marginal, é a melhor solução, porque atualmente entrava-se pela saída e saía-se pela entrada. O que acontece é que na rua Sebastião e Melo, que era apenas para os táxis e para os autocarros, o sinal verde que dá acesso à Marginal estava sincronizado com 4 segundos, que era o tempo suficiente para saírem os autocarros e os táxis. O sinal foi passado para 7 segundos, mas ainda assim verificou-se numa primeira fase que 7 segundos não é o tempo ideal para fazer escoar o trânsito todo que se acumula no Largo da Estação, e está neste momento, hoje, a ser feitas 2 alterações. Primeiro, aumentar o tempo do verde para a saída da estação, para dar tempo de saírem mais veículos, e está a ser chegada à frente, ou seja, o sinal encontrava-se muito atrás da passadeira, encontrava-se quase paralelo à rampa do parque de estacionamento. Ele está a ser junto à Marginal, dá uma estocagem de mais 4 carros ligeiros e aumentar o tempo. Isto implica, como é óbvio, com os sinais da rotunda do Jumbo, com os sinais do Cascais Vila, com os sinais do Mercado da Vila e com a passadeira e com os sinais da 25 de Abril. Pelo que estas alterações estão a ser feitas e está a ser reajustado de modo a que fique a funcionar em sincronia plena, de modo a não criar filas nem para a 25 de Abril, nem para a estação, nem, por outro lado, criar filas na Avenida de Sintra, nem na Marginal. Acreditamos que mais uma semana e conseguiremos estabilizar os tempos todos de verde e de vermelhos nos sinais para todo o centro de Cascais, porque uma alteração pontual na Sebastião e Melo implica com alteração em todos os outros. Mas estamos convictos que iremos conseguir. Penso que havia uma outra questão que o senhor tinha colocado, tinha a ver com a passadeira à entrada, portanto, na rotunda Sá Carneiro. Bom, muito bem. Senhora Vereadora Ana Maria Azevedo, em relação às questões que coloca, vou-lhe ser novamente muito direto, como já fui na reunião anterior. Nós temos 2 formas de fazer tudo isto. Uma é fazer política, respeitando os órgãos políticos, cumprindo as leis que regem o nosso país. Outra é optar por fazer participações, colocar processos, fazer denúncias, mesmo que algumas anónimas. São 2 formas de estar. O Partido Comunista optou pela segunda, não opta pela primeira. E, portanto, se opta pela segunda, eu aguardo que as instâncias a quem o Partido Comunista recorreu, participou, denunciou, manifestou o que tinha que manifestar, se pronunciem, porque, como tal lhe disse, o meu nível de confiança no Partido Comunista é nenhum, mas que penso que é exatamente o mesmo da confiança que o Partido Comunista tem em mim. Portanto, não seria com uma resposta minha que lhe iria elucidar, seja o que for. Acresce depois de tudo isto é que uma das vezes aparecemos como se fôssemos cidadãos anónimos, que fôssemos movimentos de cidadãos, escondendo que obviamente temos participação político-partidária, outras vezes aparecemos como político-partidários, e quero dizer que eu esse jogo não entro. E, portanto, tendo feito as participações que já fizeram, acho que nada melhor do que aguardarem pela conclusão dessas mesmas participações. Para além, obviamente, tudo aquilo que é público, tudo aquilo que a lei nos obriga e que temos vindo a cumprir, de publicitar todos os atos da administração, nomeadamente aqueles que se referem a questões de ordenamento e, portanto, as coisas estão a seguir os seus trâmites. Agora, há algo que lhe posso dizer. O processo é sério demais para ser utilizado com demagogia, com populismo e, portanto, nós, do nosso lado, cumpriremos estritamente dentro daquilo que a lei nos orienta a cumprir. E daí dessa posição nós não iremos sair. Aguardaremos então tudo aquilo que possa
possa vir a ser respondido ou a evoluir dentro dos tais processos que foram colocados. E, portanto, é só nessa base que tenho para lhe responder. Faça favor. E relativamente às obras que estão a ser feitas, que obras são? Como é que é possível fazer na área do plano pormenor obras que não estão previstas no plano? Senhora Vereadora, foi exatamente isso que lhe acabei de responder. A senhora será respondida pelos institutos, organizações, a quem fizeram as denúncias, eles responderão, até porque, mais que não seja, torna-se uma evidência do para que é que servem, para que é que estão a funcionar, para que é que vão funcionar. E, portanto, aí eu estou ciente de que se há coisa que o Partido Comunista não tem é falta de paciência e, portanto, terá que ter um bocadinho mais de paciência e fazer e aguardar essas respostas que lhe serão dadas pelas instâncias competentes. Dito isto, passemos então agora sim, até porque hoje era dia de público, mas não houve inscrições, passemos para a aprovação das atas. Peço desculpa. O encontro de quadros foi exatamente isso, foi um encontro de quadros em que, após termos aprovado as contas do ano anterior aqui na reunião de Câmara, e aí o Sr. Vereador esteve presente enquanto vereador, foi entendido fazer um encontro de quadros dirigentes da Câmara Municipal de Cascais. Daí o convite que formulei foi aos vereadores com pelouros, o que não é o caso do Sr. Vereador, e tiveram todos os dirigentes da Câmara para, por um lado, celebrarmos, assim se pode dizer, os resultados alcançados no ano 2018 e, de alguma forma, dar algumas orientações por quem tem funções executivas dentro da sua própria estrutura para os quadros dirigentes e ouvir dos quadros dirigentes também sugestões ou críticas ou outra forma que pretendessem intervir. Portanto, trata-se de um evento meramente de organização interna da Câmara e, portanto, nesse sentido, foi assim que funcionou, razão pela qual também não vejo nenhum interesse nem nenhuma necessidade em estar a fornecer slides. Isso não faz parte, isso fez parte de uma manifestação dos dirigentes da Câmara Municipal de Cascais, aos vários níveis, juntando também dirigentes do universo municipal, com diretores de departamento, chefes de divisão e com as empresas municipais, para estarmos, ao fim e ao cabo, todos enquadrados naquilo que foi feito, mas, acima de tudo, naquilo também que se projeta fazer para o futuro, que virá necessariamente às reuniões de Câmara, aquilo que terá que ser aprovado, aquilo que terá que ser projetado, e é nessa base que estamos a trabalhar. Passemos então à aprovação da ata número 7. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. E agora a ata número 8, de 9 de abril. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada também por unanimidade. Passamos ao plano de orçamento, com a 8ª alteração permutativa às grandes opções do plano. Coloco a discussão para posterior votação. Sra. Vereadora Ana Maria Azevedo, faça favor. Relativamente a este ponto, eu pergunto se os serviços informáticos da própria Câmara, que certamente se encontram habilitados para fazer este tipo de coisas, juntamente com as equipas especializadas, não podem implementar este centro de operações. Deste modo... Sr. Vereador, penso que está aí uma confusão. Nós estamos ainda no plano de orçamento. E a Sra. Vereadora está a falar na contratação pública. Tem razão. Então passa à votação do plano de orçamento, a 8ª alteração permutativa. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com 3 votos contra, 2 do Partido Socialista, 1 do Partido Comunista e a abstenção do Sr. Vereador João Aníbal Henriques. Passemos à contratação pública, também só tem um ponto, e sim, a Sra. Vereadora estava a intervir, faça favor. Não, ainda era relativamente ao ponto anterior que acabámos de votar, é a declaração de voto vencido. Faz favor. Sobre agora o ponto da contratação pública... Pronto, era o que eu disse há bocado, não é? Portanto, porque é que os serviços da Câmara, que são competentes para isso, não fazem eles próprios
não estudam eles próprios este problema e, enfim, de certeza que seria drasticamente reduzido o valor. Sr. Vice-Presidente. Bem, esta questão já é recorrente. Não, nós não temos dentro da Câmara capacidade para implementar este tipo de soluções. Aliás, outras câmaras, nomeadamente a Câmara de Lisboa, foi a primeira a implementar um centro de controle e que fez também um concurso público internacional, porque são daquele tipo de competências que não existem dentro do município. No caso de Lisboa, foi a multinacional NEC que ganhou esse concurso. A nossa, veremos quem é que vai ganhar. Esta proposta já veio à reunião de Câmara no dia 15 de janeiro, como sabe, para a abertura do procedimento, e hoje é uma deliberação para a definição do júri e definição dos passos subsequentes da contratação pública e veremos como é que o concurso público decorrerá. Passemos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com um voto contra do Partido Comunista, 2 abstenções do Partido Socialista. Passemos ao ponto das coletividades, com 3 subpontos. Coloco os 3 à discussão e depois em votação em separado. Faça favor, Sra. Vereadora. Relativamente ao ponto anterior, uma declaração de voto vencido. Muito bem, voltemos às coletividades. Não havendo intervenções, passo à votação. Subponto 5, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 6, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 7, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Queria fazer também uma declaração de voto, regozijo pelos pontos 6 e 7, porque são algo que tivemos bem presente a catástrofe que houve em Tondela, se não estou em erro, é Tondela. E temos vindo a trabalhar com as associações para dotá-las de medidas de proteção contra incêndios e medidas de autoproteção, e é nesse sentido que temos estado a evoluir. E acolho também nesta declaração de voto o voto positivo também do Partido Comunista, que normalmente é contra questões que não são da competência da Câmara Municipal de Cascais. Esta não é uma competência legal da Câmara Municipal de Cascais, aliás, é uma competência que está diluída e em que as autarquias não têm, a não ser no licenciamento urbanístico, não têm qualquer tipo de intervenção, mas vejo que Cascais está muito à frente. Ainda havia o Sr. Presidente da Associação das Coletividades referir que, de facto, houve a tragédia, depois da tragédia nada se fez, o que não quer dizer que, espero bem que não possa haver novas tragédias, e só aí é que as coisas virão ao de cima. Nós aqui em Cascais estamos a trabalhar e estamos a ser consequentes com a preocupação destes mesmos equipamentos culturais, sociais, desportivos que temos nas nossas coletividades. Dito isto, passemos aos recursos humanos, com um subponto. Coloco a discussão para posterior votação. Não havendo pedidos de intervenção, passo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passemos agora ao ponto da juventude, com 4 subpontos. Coloco os 4 à discussão para posterior votação. Sra. Vereadora, faça favor. Relativamente ao ponto 10, porque é que a verba é transferida para a agência DNA e não diretamente para as associações? Relativamente ao ponto 11, portanto, põe-se aqui o mesmo problema, havendo um pelouro da juventude, porque é que não é este pelouro a apoiar a criação de uma rede deste tipo, juntamente com as associações sediadas no Conselho, portanto, para incentivar o desenvolvimento de projetos de índole diversa. Portanto, era só isto que eu tinha a perguntar. Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes, sendo de juventude, quer dar algum esclarecimento? Muito obrigado, Sr. Presidente. A verba é transferida para a DNA, uma vez que, como é tradição
os Santos Populares são organizados no mercado, em conjunto com as marchas populares, e a DNA gera o Mercado da Vila, espaço onde são realizados os Santos Populares, e como a senhora vereadora deverá saber, as receitas obtidas através da venda de produtos nos Santos Populares reverte na íntegra para as associações juvenis, uma vez que é uma forma de as associações juvenis poderem participar nos Santos Populares e de poderem também ter algum fundo de maneio depois para as suas atividades durante o ano, não sendo por isso necessário depois o apoio direto da Câmara para que eles possam realizar a sua atividade normal. Mas basicamente é manter aquilo que já funciona há anos a esta parte, que é, através da DNA Cascais, permitir que as associações juvenis possam organizar os Santos Populares no Mercado da Vila, que é um espaço gerido pela DNA. Em relação à segunda, ponto 11. Dream Teams. Power Pack Câmara. Era se Eu não consegui ouvir a questão, se a senhora vereadora... Não, a questão é porque é que não fazes diretamente, o Sr. Vereador não faz diretamente e é através desta associação que é realizada esta iniciativa. Senhora vereadora, porque é a política do Executivo e da Divisão de Juventude, sempre que possível poder organizar os eventos através das associações, uma vez que é uma forma também de incutir às próprias associações responsabilidade ao nível da gestão, ao nível da organização, ao nível do planeamento, ao nível do financiamento, que lhes permite que eles próprios, ao serem responsáveis pela organização deste tipo de eventos, possam criar estas competências no seio das pessoas que dirigem estas organizações. É a forma que nós temos de fazer atividades, nomeadamente através das associações juvenis. É esta, entendemos que delegar neles esta capacidade de poderem fazer é também estar a delegar responsabilidade e a criar responsabilidade nestas instituições. De qualquer dos modos, faltou só referir que tudo isto passa no Conselho Municipal de Juventude e é no Conselho Municipal de Juventude que elas são discutidas, e eu tive a particularidade, quando tive o ploro, de todos estes projetos e todos estes orçamentos serem discutidos em sede Conselho Municipal de Juventude e, portanto, não haver aqui nenhuma opacidade em relação a esse tipo de iniciativas. E talvez seja, se o Sr. Vereador assim o entender e o Conselho Municipal o entender, de convidar a Sra. Vereadora a participar num Conselho Municipal de Juventude, ficará certamente mais bem elucidada do modo de funcionamento de tudo isto. Passemos então à votação. Ponto 9, quem vota contra? No ponto 10, exatamente. O Sr. Vereador Nuno Piteira não estará no ponto 10. Então vamos votar. Não estará no ponto 10. Portanto, vai sair. Vou propor que votemos já o ponto 10 e depois votaremos a seguir. Portanto, ponto 10, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria, com o voto contra do Partido Comunista. Agora sim, já com o Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes. Ponto 9, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 11, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria, com o voto contra do Partido Comunista. O ponto 12, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passemos ao desporto, com um subponto, coloco também a discussão para posterior votação. Não havendo intervenções, passa à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passemos ao ponto das relações internacionais, com uma segunda fase de atribuição de apoio solidário a Moçambique, neste caso com duas outras instituições parceiras da Câmara e com atividade presente ainda antes do furacão ou do ciclone Idai, que ocorreu em Moçambique há cerca de um mês, e, portanto, nós ampliamos o apoio a Moçambique de 150 mil, agora com estes 50 mil, para 200 mil euros o apoio de Cascais,
que, de tudo o que tenho recebido de informação por variedíssimos canais oficiais, de facto, Cascais teve aqui uma participação e está a ter uma participação bastante forte comparada com outros municípios e comparado com outras instituições e organizações nacionais. Esta é uma segunda fase, não saberemos se não teremos que ir a uma terceira fase, mas isso avaliaremos em cada momento. Sendo também que nas 5 associações que passarão a estar apoiadas, 6 associações, 4 na primeira fase, mais 2 agora na segunda, são associações com atividades no terreno bastante diferenciadas, que vão desde a área da saúde até a área alimentar, e a área alimentar quer em apoio de produtos, quer em recuperação de terras para produzirem alimentos, quer roupa, que enfim, são muito variado e está a chegar ao terreno e os feedbacks que nos têm chegado são bons. Está também presente a doutora Sofia Soares, que é a chefe de divisão das Relações Internacionais, que está a preparar, juntamente com as associações, um relatório para trazer à reunião de Câmara, para todos ficarmos a saber e, mais do que isso, expor ao público, porque por via de algumas situações que ocorreram no nosso país, há por parte de alguns estratos da população algumas dúvidas sobre o envolvimento nestas campanhas de solidariedade. Passo então à votação do ponto 14. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos à proteção civil. No subponto 15, coloco também a discussão. Sr. Vereador, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Queria colocar uma questão. A Câmara tem um diretor municipal de proteção civil, um diretor de departamento municipal de proteção civil. Esta nova pessoa que vai para a coordenador municipal de proteção civil está equiparado a diretor municipal em termos remuneratórios, que é o que se propõe aqui. Diretor de departamento é igual. O diretor de departamento está equiparado. Portanto, não há aqui duas figuras na mesma posição dentro da... Porque se a remuneração é a mesma, estão ambas em dirigentes intermédios de primeiro grau, é só perceber se não há aqui... O Sr. Vereador certamente saberá que foi alterada a Lei de Proteção Civil. Aliás, tem sido muito comentada e muito noticiada pela comunicação social. As atribuições que essa lei coloca deixa perfeitamente explícito quais é que são as funções do coordenador municipal e quais são as funções do diretor de departamento, e para além do diretor de departamento ainda há um chefe de divisão e, portanto, tem essa estrutura. O coordenador municipal é um órgão que tem, ao fim e ao cabo, o responsável máximo da proteção civil em cada município é o Presidente da Câmara, que pode e deve, enfim, já é uma apreciação subjetiva, eu acho que deve, delegar em alguém que tenha competências técnicas para o efeito. Este caso é o do coordenador. Tudo o resto faz parte da própria estrutura normal, da orgânica da Câmara Municipal de Cascais. No caso da Coordenadora Municipal de Proteção Civil, na nova lei, traz responsabilidades, ou seja, acentua responsabilidades que estavam no Presidente de Câmara, que podem ser delegadas e devem ser delegadas, no meu entender, no Coordenador Operacional. Permite também que a estrutura, normalmente dirigente, corrente da Câmara, seja uma estrutura com capacidade reativa. E, portanto, nós temos excelentes profissionais com essa mesma capacidade. O que se pretende na coordenação municipal, para além de todas as imposições colocadas por lei, é que nós passemos para um passo seguinte, ou seja, teremos cada vez mais que aperfeiçoar todos os mecanismos de planeamento, de programação, tudo aquilo que é feito quando não ocorrem os incidentes. E é essa a função também da Coordenadora Municipal de Proteção Civil. Passemos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com 2 abstenções do Partido Socialista.
Passemos agora ao desenvolvimento social, saúde e habitação, que tem um conjunto de subpontos do 16 ao 25. Pergunto se alguém pretende intervir sobre algum deles. O Sr. Vereador Francisco Creio não pode participar. Em quais pontos? Não, pode ser lá. Não. Pode ser para já o microfone, que é para a gente assentar. Quais são? Neste caso, Sr. Presidente, não faço a votação dos pontos número 17, 19 e 20. Não me irei abster. Então eu pedi ao Sr. Vereador que se ausentasse e propunha aos restantes vereadores que votássemos primeiro estes 3 pontos e depois votássemos os restantes. Ponto 17, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 18, quem vota... Vou voltar a repetir então. No ponto 17, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria, com uma abstenção do Sr. Vereador João Aníbal Henriques. No ponto 19, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria, com a mesma votação do ponto 17. No ponto 20, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria, com a mesma votação do ponto 17 e 19. Agora sim, já que o Sr. Vereador Francisco Creio na sala, passemos a votar ponto 16, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria, com a mesma votação dos pontos anteriores. Ponto 21, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria, com a mesma votação dos pontos anteriores. Ponto 22, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria, com a mesma votação dos pontos anteriores. Ponto 23, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 24, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador João Aníbal Henriques. Ponto 25, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E passemos agora aos diversos, com um subponto que coloco também à discussão para posterior votação. Não havendo, Sr. Vereador, faça favor. É uma dúvida que eu aqui tenho. Portanto, as obras já foram feitas em 2018, não é? Sr. Vereador, nós estamos permanentemente a fazer obras, nomeadamente nas sedes dos grupos recreativos e dramáticos. Os grupos recreativos não, do movimento associativo. Estas penso que têm a ver com parte do equipamento do próprio sistema, mas o Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes saberá isto melhor que eu. Penso que foi para toda a parte de cadeiras e parte de, enfim, do que lá está. Essas, sim, já lá estão, mas há que pagá-las. E, portanto, estamos a dar esse apoio para que possa ser pago pelo dramático 1º de Maio de Três. Passemos então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Dá-se conta das informações do relatório anual do Espaço S, em relação ao ano 2018, assim como também dos despachos proferidos no entretanto. Passemos agora à aprovação da minuta data número 9 de 2019, nos termos do número 3 do artigo 57 da Lei 75/2013, que coloca a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria, com o voto contra do Partido Comunista. E ainda antes de encerrar a sessão de Câmara, estará convocada uma reunião de Câmara para sexta-feira. Senhora Vereadora, Senhora Diretora, ajude-me. Portanto, há uma reunião extraordinária, dia 26, às 9h30, exatamente aqui, para a aprovação de um conjunto de pontos que estavam pendentes de poderem ser agendados por via da aprovação de contas em sede de Câmara, em sede de Assembleia Municipal e dos respectivos transferência dos saldos de gerência. E desejar a todos um resto de boa semana. E a divulgação da agenda será feita já de seguida, ou pelo menos até ao final do dia. Muito obrigado a todos e um bom resto de semana.